Como é que é esse próximo passo? O que você quer da sua fotografia? Aí, quando você sabe o que você quer, você pode pensar no seu próximo passo, né? Então, cada um tem um momento, cada um tem uma necessidade. Isso é que eu tenho sentido que é muito heterogêneo, né? Quando você começa, você precisa aprender técnica. Quando você está mais avançado, você precisa de outras coisas, você precisa saber como é que você vai se posicionar no mercado, ou então como é que você vai se desenvolver numa determinada área, né? Porque a técnica não é uma coisa genérica totalmente. Quando a gente começa a fotografar, tem que entender o que é diafragma, obturador, velocidade, essas coisas que são, digamos, fazem parte da linguagem fotográfica, né? Agora, quando você está mais avançado, você tem outras necessidades, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, onde é que você está? O que está pegando agora? Quais são as pedras do seu caminho, né? Eu fiz, um tempo atrás, uma grande pesquisa com centenas de fotógrafos. Era uma pesquisa bastante extensa, até fiquei surpreso com o nível e a profundidade das respostas. Então, por isso, eu acabei criando um treinamento que chama-se Photodrops, que vai responder às questões que os fotógrafos colocaram para uma pergunta básica, que era assim: qual é a sua maior dificuldade para fazer uma fotografia que você pense que é uma fotografia que te representa, que impressiona, tal. Olha só, as coisas que resultaram dessa pesquisa, eu fiz 50 vídeos breves respondendo a cada uma dessas questões. Agora, não estou falando exatamente do treinamento, mas eu quero só para vocês terem uma ideia do que vem quando você pergunta para centenas de fotógrafos qual é a sua maior dificuldade na fotografia. A ideia, a beleza da imagem, a luz, conexão, um momento decisivo, aquela ideia do momento decisivo, nitidez, como fotografar objetos reflexivos, o sentimento, aprimorar o olhar, identidade fotográfica, modo manual. Bom, e aí vai, né, expressão original, composição, tema, mais do mesmo. Continua aqui, tem 50, não vou citar todos, mas olha aqui, tem quem tem um problema com conceitos e técnicas no retrato, quem tem problema de equipamento, como é que você faz para observar a luz, como é que você age com simplicidade, com calma, como é que você faz para sair do clichê. Meu problema é a falta de técnica, o problema para o outro é a técnica, o olhar, agilidade, confiança, enfim. Tem muitas questões e cada um tem uma questão específica, né? Então, por isso é que eu tenho orientado o meu trabalho no sentido de tentar preencher essas lacunas, né, que existem na formação dos fotógrafos, porque mesmo que você tenha feito uma escola e você tenha se aprofundado, tenha saído de lá com um bom nível técnico, a hora que você começa a fotografar, surgem questões as mais variadas, que são de natureza técnica ou, muitas vezes, são de natureza até subjetiva, como algumas dessas aqui, a narrativa, a verdade, né? Como é que você faz quando você está sem tempo para produzir? Como é que você faz para ter agilidade? Então, o que eu tenho verificado é que as questões são muito diferentes, e essas questões elas têm atrapalhado a evolução das pessoas, às vezes desnecessariamente, porque às vezes basta uma resposta para uma coisa que te faz deslanchar no seu caminho e prosseguir, porque você fica com aquele negócio na cabeça. Às vezes as barreiras que a gente coloca, elas estão muito mais dentro da nossa cabeça do que na realidade dos fatos. Então, quando eu produzi esse treinamento, que é o Photodrops, que está no site da Photoweb Academy, eu pensei exatamente nesse momento, né, tão diferente para todos os fotógrafos, que eu poderia ajudar em diversas dessas questões que porque esses temas que eu escolhi foram temas que se repetiram, foram temas que tinham questões mais insistentes a respeito, né? Então, isso é uma coisa que pode ajudar a preencher um pouquinho essas lacunas específicas, mas
A fotografia é um campo muito vasto e a gente se apropria, se insere na fotografia de maneiras muito diferentes, né? De acordo com a nossa natureza, de acordo com a nossa maneira de se relacionar com os outros e com a própria fotografia. Então, eu penso que uma coisa muito importante nesse momento, para quem pensa em dar um próximo passo, evoluir na fotografia, é avaliar o seu momento. Onde é que você está? Você está nos primeiros passos, você já tem uma história e quer evoluir, você quer consolidar o seu trabalho e ter resultados mais consistentes. Desculpe. Para isso, então, vamos voltar àquela questão inicial. Onde é que você quer chegar? Quando você pensa no que você quer, você vai ter que elaborar estratégias, vai ter que se preparar e vai ter que fazer ações que te levem a esse lugar que você quer chegar. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer fotografia, eu tive, de certa forma, a sorte, né, de estudar com a Cláudia Dujar, que é uma fotógrafa, assim, hoje em dia reconhecida mundialmente como realmente um trabalho de uma importância fundamental. E aquele jeito dela ver a fotografia, né, como uma forma de expressão, de uma maneira muito, digamos assim, profunda, né, me marcou imediatamente para a vida inteira. Então, quando comecei a fazer fotografia, eu queria ser fotojornalista. E, depois de algum tempo, eu consegui esse intento, trabalhei como freelancer para vários jornais, revistas, e comecei uma carreira de fotojornalista, depois passei para publicidade, depois... Enfim, foi todo um processo. Então, eu acho que aonde a gente quer chegar sempre depende da gente saber onde a gente está e o que a gente tem que fazer para chegar lá. Em alguns casos, não é evidente esse, digamos, processo, né? Não é que todo mundo sabe como fazer para chegar onde quer. Então, o meu trabalho tem sido, como eu disse para vocês, de tentar orientar e dar suporte para quem está em momentos diferentes, né? Então, quando você pensa que quer chegar a fazer um determinado tipo de trabalho, tem quem está começando, quer fazer trabalho de fotografia social, tem quem quer fazer um trabalho de fotografia publicitária. As questões são relativamente parecidas, mas existe uma especificidade muito grande. E você tem que pensar, então, quando você se aproxima daquilo que você quer fazer, como é que você vai se posicionar? Como é que você vai se apresentar? Quais são os canais de divulgação que você vai usar para a sua apresentação? Porque depende daquilo que você quer fazer, você pode se apresentar de uma maneira ou de outra. E isso faz toda a diferença. Quer dizer, uma apresentação correta para um determinado mercado, que entende uma linguagem, que entende uma forma de se expressar de uma certa maneira, pode abrir portas para você, como uma apresentação que não seja adequada pode desperdiçar uma grande oportunidade. Ninguém nasce sabendo. E é por isso que, digamos assim, eu me coloco aqui, tendo percorrido uma estrada muito longa e diversos caminhos laterais, a tentar ajudar quem quer dar um próximo passo, né? E aí a gente precisa entender que toda evolução é um processo. E para que essa evolução seja real, você precisa, primeiro, sentir o que você quer, né? Isso é uma coisa absolutamente subjetiva, né? Tem gente que gosta de fotografar retrato, tem gente que gosta de fotografar flor, tem gente que quer fotografar produto, e isso é algo que ninguém pode definir por você, mas cada uma dessas orientações, dessas necessidades, ela vai ter que ter um caminho específico para que você possa atingir aquilo que você quer da melhor maneira, com a maior rapidez, com a maior eficiência. Porque, às vezes, como eu falei, a gente se perde em obstáculos que a gente vai encontrando pelo caminho
e que, de repente, podem ser fundamentais, algumas pequenas questões resolvidas para que você deslanche. Ou então, se você, por exemplo, está começando a fazer um determinado tipo de trabalho, que você não está muito seguro e pisa na bola, digamos assim, isso daí pode te atrasar muito o seu processo evolutivo. Entendeu? Eu, como disse, já vivi muitas situações. Eu acho que a gente, cada lugar, cada ideia, cada possibilidade tem que ter um caminho específico, né? Então, essas opções de caminho são várias. Tem quem vai seguir sozinho, tem quem vai se aproximar e fazer parte de uma comunidade, que é talvez a melhor maneira de evoluir, e tem quem já precisa de uma orientação pessoal, porque a sua questão é de aprofundar coisas, é de definir processos, é de, já tendo uma experiência, fazer dessa experiência, tirar o melhor dessa experiência, né? Ter os melhores frutos dessa experiência e desse caminho que a pessoa já percorreu. Então, seria, sei lá, assim, eu fiz até uma metáfora, né, na aula passada que falei disso, que seguir sozinha é mais ou menos como se você tivesse que melhorar a sua condição física, fazer exercício em casa, pela internet. Ou fazer parte de uma comunidade, você entrar num clube, numa academia, alguma coisa, onde você possa ter uma orientação, mas também ter outras pessoas que estão no mesmo processo que você e que você pode se espelhar, você pode aprender, você pode ensinar, você pode ter, então, começar a fazer parte de alguma coisa que é mais real, que é mais concreta, porque você está numa comunidade. No nosso caso, da PhotoWeb Academy, na metade do ano passado, foi criado o Clube PhotoWeb, que é uma possibilidade muito interessante de participar de uma comunidade de fotógrafos, onde você pode mostrar o seu trabalho, você pode fazer com que o seu trabalho seja visto, mas você conhece o trabalho de outras pessoas também, você estabelece relações com as pessoas que você acha interessantes. Quer dizer, o clube é uma possibilidade, um ambiente onde você pode desenvolver experiências, né, contatos e também ter uma formação, porque nós temos uma série de lives e filmes e entrevistas com fotógrafos famosos que são exclusivas do clube, foram feitas por mim, à disposição de quem é membro. E a ideia justamente é de criar esse ambiente onde você possa ter contato com outros trabalhos de outras pessoas que também estão nesse processo de desenvolver a sua fotografia. Porque o fotógrafo, na verdade, é um ser meio solitário. Isso sempre foi assim, né? Você produzir fotografia, você tem, é claro, você tem essas comunidades no Facebook, mas acaba sendo um negócio meio caótico, né? Você, quando está ali, você entra naquele feed, aí alguém fala alguma coisa, outro responde, depois, 2 dias depois, já sumiu aquilo, você não sabe mais onde encontrar. Então, o clube foi uma maneira que eu encontrei de organizar o conhecimento. Então, você tem lá uma série de indicações de vídeos e filmes que os sócios, os membros, colocam, né? A gente tem uma live todas as semanas falando de fotografia, todos os meses tem um desafio com um tema específico, onde você vai poder exercitar a sua fotografia e se confrontar com os resultados dos outros membros que também postaram naquele desafio. Esse desafio todo mês tem uma premiação, para manter viva essa chama do fazer fotografia, né? Porque, na verdade, a gente pode falar muito sobre fotografia, mas se você não quer ser um teórico da fotografia, você tem que praticar. A melhor maneira de melhorar a sua fotografia é fotografando.
como qualquer outra coisa que a gente faz na vida, né? Um músico não consegue ser um bom músico se ele não treina todo dia. Eu não sou exatamente o fotógrafo que fotografa todo dia, não defendo muito essa tese, não é meu jeito de trabalhar, mas tem gente que faz. Eu procuro, meu processo é um pouco mais lento, né? Eu vou elaborando, de uma hora eu fotografo e depois vou elaborar aquele resultado para depois mostrar. Mas o clube, então, é essa possibilidade de fazer parte de uma comunidade de fotógrafos que estão comprometidos com a sua evolução. Para quem quer seguir sozinho, eu elaborei alguns cursos e palestras e treinamentos, por exemplo, Photodrops, por exemplo, o meu curso A Linguagem do Olhar. E, na verdade, gente, o que eu quero colocar aqui para vocês é que existem muitas possibilidades que eu, pensando no que eu vejo dos fotógrafos, nas necessidades dos fotógrafos, né, de ter respostas e ter suporte e dar uma, digamos assim, do meu ponto de vista, com a minha experiência, né, de 45 anos que eu estou fotografando, passei depois, para quem não me conhece, 21 anos na Europa trabalhando, eu tinha um estúdio em Milão, trabalhei na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, quer dizer, tenho uma experiência que eu uso para tentar ajudar quem quer evoluir na fotografia a dar um próximo passo, né? Que esse é o tema dessa nossa conversa de hoje, né? Então, por exemplo, o curso A Linguagem do Olhar, para quem quer uma base sólida de fotografia, é um curso que te dá uma visão da fotografia que é bastante particular e que é uma visão que você não vai encontrar em lugar nenhum, porque fui eu que construí isso, porque eu vejo a fotografia como uma relação com outras formas de expressão visual, né? A fotografia não nasceu do nada, ela nasceu de um processo de representação do mundo através da imagem, que começou lá com o Homem das Cavernas, e está indo para hoje para o metaverso, realidade virtual, toda essa coisa. E a fotografia fica ali no meio, uma parte de tudo isso. Então, para você entender direito a fotografia, você tem que entender onde é que está a fotografia, você tem que conhecer pintura, você tem que conhecer quem foram os grandes fotógrafos, conhecer os fundamentos técnicos assim, importantes realmente para você exercitar essa linguagem fotográfica, né? Tanto que o curso chama-se A Linguagem do Olhar, né? Então, porque, fundamentalmente, para mim, a fotografia é uma aventura do olhar. É algo que a gente tem esse instrumento maravilhoso para você poder dividir com os outros essa possibilidade de ver o mundo, né? Então, isso aqui, num dos livros mais fundamentais da fotografia, que é A Câmera Clara, do Roland Barthes, ele começa o livro dizendo assim: eu comecei a me interessar por fotografia quando eu vi uma foto do irmão do Napoleão e disse para mim mesmo, com um espanto que até hoje eu não consigo esquecer, eu vi os olhos que viram o imperador. Quer dizer, olha a sacada que ele teve ali. Ele disse que eu vi os olhos de quem estava vendo aquela cena. Quer dizer, ele não estava vendo uma cena, ele estava vendo através de um olhar, né? Então, isso é que é a grande beleza, acho que, da fotografia, né? A gente poder mostrar para os outros, compartilhar com os outros como é que a gente vê o mundo, né? E aí você tem todo um instrumental técnico, evidentemente, né? Como alguém que quer pintar tem que conhecer as tintas e o tipo de tela, e como é que você prepara e tudo mais. A fotografia também tem o seu arsenal técnico, mas não é isso que faz um fotógrafo, assim como não é comprar tela e tinta que faz um pintor. Então, sabe, você tem que ter referência de onde é que você está, do mundo que você está vivendo, daquilo que já existe, das coisas que são importantes, porque o que acontece hoje em dia, é que eu vejo, é que tem muita informação disponível na internet e muita gente consumindo essa informação, que muitas vezes é interessante, muitas vezes não, muitas vezes é útil, muitas vezes não. O que eu acho que é um papel hoje em dia muito importante é de sistematizar a informação
para que você possa ter a informação que você precisa naquele seu momento. Então, aqui, nessas possibilidades que eu construí na PhotoWeb Academy, né, que nasceu como um ambiente para tentar difundir uma ideia de fotografia de qualidade, de propósito, né? Digamos assim, o grau mais específico e mais importante que eu possa disponibilizar para ajudar alguém a crescer na fotografia é a mentoria. A mentoria é um processo de trabalho direto, onde eu vou trabalhar diretamente com a pessoa, no processo fotográfico dela, naquilo que ela vai precisar. Então, como é que funciona a mentoria? A mentoria funciona assim. Existe um formulário que eu elaborei para que você possa me contar exatamente qual é o seu momento, o que você já fez, quais são as suas referências, aonde que você publica e o que você publica, para que eu possa estudar, então, e conhecer você e a sua fotografia, e então poder orientar para aquilo que você quer, o que é que você tem que fazer. Então, eu vou ajudar você a organizar o seu portfólio, organizar seu Instagram, organizar seu site, organizar sua vida de fotógrafo, para que você deixe aquilo que não te ajuda e você complete com aquilo que pode te fazer crescer. Então, é um processo que agora, neste mês, nós estamos começando uma nova turma de mentoria premium, que eu chamo, que é uma mentoria mais longa, mais profunda, porque antes a mentoria era 3 meses e era a cada 15 dias nós tínhamos um encontro. Eram 6 encontros. Nesse outro, mas aí, quando acabava, né, que era um processo muito intenso, muito profundo, as pessoas ficavam meio assim perplexas. Você chegou, você saiu, tinha sempre teve um resultado expressivo para quem participou das mentorias, mas quando acabava tinha essa espécie de perplexidade, porque as pessoas ficavam ali meio perdidas. Então eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou concentrar mais o processo no começo. Então agora nós temos um mês intensivo, onde você tem acesso a mim o tempo todo, através de e-mail, através do WhatsApp, e numa primeira entrevista pessoal, onde eu vou orientar através desse formulário e te dar o meu feedback de tudo que eu vejo e de o que você deveria fazer para prosseguir, né? E aí nós temos 4 encontros sucessivos, semanais, durante um mês, para, digamos assim, dar o start num processo de transformação, de crescimento de todo mundo. Então, aí nós vamos ter essas reuniões que são essas reuniões semanais são em grupo, porque o grupo da mentoria é muito importante, porque dentro do grupo você só tem gente que está trabalhando que nem você, na sua evolução, como fotógrafo, cada um na sua, mas eu trago para dentro do grupo todas as questões que são relevantes para o grupo e discuto a questão de cada um. Então, é muito interessante, porque você, além de ter a possibilidade de ter o seu processo acompanhado por mim, diretamente, você também vai ver o dos outros, e os outros vão ver o seu. Então, essas reuniões, elas têm assim uma função muito interessante, que é de criar uma comunidade menor, orientada assim a um tipo de trabalho que tem que resultar numa evolução para todo mundo. Esse é o meu compromisso. Mas só que agora ela não acaba em um mês. Ela vai se estender durante um ano com reuniões mensais de acompanhamento, aonde eu vou acompanhar o trabalho e nós vamos ter esse grupo seguindo junto. E essa questão do grupo é muito importante, porque existe uma interação entre as pessoas veem o seu processo, a sua evolução, e veem o dos outros também. Veem o seu trabalho, mas veem o dos outros também. Então, isso enriquece muito o processo, porque se fosse só comigo, ficaria uma coisa muito fechada.
E, na verdade, quando a gente está desenvolvendo nosso trabalho fotográfico, depois você vai mostrar para uma comunidade. Mas você não está mostrando ali para o seu amigo, para a sua família, você está mostrando para a gente que está no mesmo processo que você. Então, isso é extremamente rico, né? Então, o que eu queria apresentar hoje para vocês é mais ou menos isso, que são as possibilidades que eu criei dentro da PhotoWeb Academy para atender às demandas de momentos diferentes da evolução dos fotólogos. Por exemplo, que se você tivesse que entrar numa mentoria, você perceberia que não existe nenhum problema de onde você está na fotografia, né? Porque o que eu tenho verificado é que, nas mentorias anteriores, às vezes você pega um profissional afirmado, que já está aí no mercado há mais de 10 anos, ou, às vezes, gente que já trabalhou no exterior também, como eu, e que está ali com alguém que está começando. Mas fala, mas isso aí não dá certo. Não, dá certo. Dá certo porque, na verdade, ninguém é dono da verdade, né? E muitas vezes, assim como eu tenho 2 filhos pequenos, eu aprendo revendo o mundo através dos olhos deles. Às vezes a gente, quando está já num certo nível de fotografia, não pode ter a pretensão de que a dúvida do outro que está começando é uma bobagem, porque não é assim. Porque muitas vezes aquela dúvida nos faz rever algumas questões. Então, existe esse processo que eu acho que é muito rico, que é de ter visões diferentes sobre as mesmas coisas, né? Às vezes, uma pessoa que não está tão viciada em pensar de uma certa forma, né, dizer assim, não, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, ela coloca questões que nos surpreendem, que te levam a cabeça para um outro lugar. E isso é um processo muito rico. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vocês que estão aqui hoje, estou colocando aqui no nosso WhatsApp, lá onde vocês entraram para chegar nessa aula, um contato de e-mail que vocês podem entrar em contato comigo hoje e qualquer que seja a possibilidade que eu tenha de ajudar vocês nesse processo, vocês vão ter, para quem entrar em contato comigo hoje, um desconto expressivo, né? Seja nos cursos, seja na mentoria, de qualquer maneira. Porque eu acho que quem atende a um chamado, que está interessado em conhecer, saber mais e evoluir, então eu estou aqui para isso. Quer dizer, eu estou aqui com vocês, que agradeço a presença de vocês, de terem atendido aqui a essa chamada, justamente para me colocar à disposição para o que eu puder fazer no sentido de ajudar vocês, porque eu acho que eu também já estive em muitos estágios da fotografia e já me encontrei assim muitas vezes com questões que eu demorei anos para responder. Anos de experiência, de trabalho, de ver, de estudar, de viajar, de ver exposições, fazer exposições. Então, eu acho que se eu tivesse tido, em determinados momentos, uma ajuda ou alguém que pudesse estar olhando o meu processo e me dar uma orientação, isso teria sido muito enriquecedor para mim, teria me poupado muito tempo, muito trabalho, muito dinheiro. Então, o que eu faço hoje é me colocar aqui, com a minha experiência, à disposição para ajudar no processo de vocês, de crescimento como fotógrafos, porque eu acho que hoje existe muita informação, mas existe muita confusão também. Existe muito ruído nessa informação toda, né? Quer dizer, quando eu comecei a fotografar, a gente sofria para ter informação sobre fotografia. Então, você tinha que procurar livros que eram sempre estrangeiros, né? E aí, para alguns, tinha a barreira do idioma. Eu quase que aprendi a estudar o idioma inglês estudando livros de fotografia, né? Ou alguns eram em espanhol. Em português não tinha quase nada.
Hoje em dia, é fantástico, porque você vai lá no Google, qual que seja a sua dúvida, você vai encontrar lá um monte de vídeos e de tutoriais, etc., etc. Mas isso não é, muitas vezes, algo que você possa aproveitar da melhor maneira, porque, eu repito, eu acho que existem coisas que são fundamentais na fotografia. Essas coisas que eu acho que são fundamentais estão no curso A Linguagem do Olhar. Sem pretensões, né? Eu acho que assim o curso ele realmente dá uma base do que seja fotografia, como eu não vi em nenhum outro curso. Eu naturalmente, como estou fazendo esse trabalho já há algum tempo, conheço vários cursos que estão no mercado e tal. E eu não quero dizer que o meu é o melhor, mas o meu curso não tem paralelo, não tem nada parecido, porque eu não estou ensinando técnica, não estou ensinando alguma coisa específica. Eu estou situando a fotografia num contexto histórico, técnico, e que eu acho que é fundamental. É que nem você construir uma casa. Você começar a botar tijolo em cima do terreno, né, da terra, tal, que é todo meio desnivelado, você vai fazer uma parede, de repente a parede vai inclinar, vai cair. Você precisa ter uma coisa que chama alicerce. Alicerce é a base onde você constrói as coisas. Você tem um bom alicerce, você pode construir o que você quiser, que não vai cair depois. Então, eu acho que o curso A Linguagem do Olhar é um alicerce. Depois tem o Photodrops, que é para justamente cobrir essas lacunas. Tem o curso que eu dirigi com o Bob Wolfenson, para quem trabalha com retratos. O Bob é, hoje, provavelmente, o fotógrafo mais importante dessa área que tem no Brasil, e com a carreira mais longeva, fez várias exposições e livros sobre esse tema. Então, eu fui buscar lá um suporte com o Bob, que eu acho que é muito precioso para quem trabalha com gente. E tem a mentoria que eu estou lançando nesse mês, uma nova turma, e convido a quem realmente está comprometido com uma evolução na fotografia a ver no site da Photoweb Academy, tem lá a página da mentoria, e, se tiver interesse, entrar em contato comigo para a gente marcar uma conversa sobre isso, porque como é um processo bastante mais importante, mais longo, e também um investimento mais importante, eu acho que é legal. É claro que eu me disponibilizo a avaliar, explicar e, eventualmente, para que a pessoa possa entender os benefícios que a mentoria pode trazer para ela e se esse é o momento para ela. Então, esse é mais ou menos assim em grosso modo, né? Depois tem outras coisas, tem vários e-books e coisas assim, que eu não vou falar de um produto específico, mas a minha ideia aqui na fotografia justamente é dar subsídios para que as pessoas possam ter uma evolução real, porque tem muita... Acho que hoje em dia se apela muito para um certo tipo de coisa que eu não gosto de fazer, entendeu? Eu vou ensinar você como é que você vai ganhar 50 mil reais por mês com fotografia. Quer dizer, uma certa maneira de estabelecer um compromisso que eu acho que não é muito sério. Então, o que eu acho que é sério é o resultado de um trabalho efetivo, constante, em cima daquilo que a gente quer. Isso é sério, isso dá resultado. O resto, essas miragens, assim, né, de vai ganhar tanto, vai virar famoso, isso são coisas que acontecem como resultado, né? Porque eu costumo dizer que o sucesso é o resultado de uma ação, né? Vem do verbo suceder. Se você faz alguma coisa que é bem feita, que é séria, que é consistente, você vai ter sucesso, porque sucedeu a uma ação que é efetiva, né? Então, eu acho que é nesse sentido que eu busco ajudar as pessoas a encontrar o sucesso, mas o sucesso real, que vem do trabalho, que vem de você implementar processos de uma maneira inteligente, de uma maneira, digamos assim,
estudada para que os resultados sejam os melhores possíveis. Então, é por aí. Quem quiser entrar em qualquer desses, digamos, territórios que a gente abordou aqui, que precisa de uma orientação de base, tem o curso, a linguagem do olhar, que precisa de um pouco resolver algumas questões pontuais, os fotodrops são ótimos para isso, está com uma oferta incrível. E quem precisa se aprofundar realmente no seu processo e está comprometido com uma evolução neste ano, entra a mentoria, porque eu garanto que é a melhor coisa que você pode fazer para a sua fotografia, sem falsa modéstia, porque é o processo que tem se revelado assim com 100% de resultados. Isso, para mim, é uma grande alegria, porque quando eu chamo alguém para a mentoria, eu estou comprometido com os resultados. E para mim, é uma questão séria isso, né? Então, e como eu trabalho assim diretamente com a pessoa, evidentemente isso tem um custo. Agora, eu considero que seja um investimento. A gente faz investimento em lente, câmera e cursos e tudo mais, né? Eu acho que o investimento mais importante que a gente pode fazer é na gente. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, então. Eu já deixei aqui o contato. Quem quiser entrar em contato pode usar esse e-mail aqui para entrar em contato comigo ou entrar em contato através do WhatsApp. Então, um grande abraço, um bom dia para todos e até a próxima.